Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série, trazendo informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de Nutrição e Enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, que é o primeiro dessa terceira temporada, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Viviane Monteiro Dias. Hoje nós falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Viviane e o título dessa tese é Avaliação do Consumo Alimentar, Indicadores de Comportamento e Ansiedade em Escolares em Tempos de Pandemia pela Covid-19. Essa pesquisa de doutorado contou com a orientação da professora Paula Paraguaçu Brandão, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências. Viviane, seja muito bem-vinda. Com muita satisfação que eu estou participando aqui desse programa. Gostaria de iniciar agradecendo, porque estou estreando essa terceira temporada e é muito bom ter a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, agora no novo formato, através de um podcast, na tentativa de cada vez mais avançar aí entre os muros dos conhecimentos e atingir muitas pessoas. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Que bom que a gente começa com o pé firme aqui. Viviane, então eu vou começar a perguntar, né? Vou começar aqui com a primeira pergunta. Qual é o tema da sua pesquisa, Viviane? Então, o tema da minha pesquisa foi realizado com crianças escolares, que são crianças que estão numa faixa etária entre 5 a 10 anos de idade. Especificamente, eu trabalhei com crianças de 7 a 8 anos de idade. E eu queria avaliar o consumo alimentar dessas crianças e alguns indicadores de comportamento. Nesses indicadores de comportamento, eu ressaltei foi o sono dessas crianças, a atividade física dessas crianças e também o uso de telas realizado por essas crianças, né? Isso tudo foi desenvolvido em meio dos tempos aí de pandemia. Nós não estávamos no lockdown, mas ainda existia o distanciamento social, o uso de máscaras. E, na verdade, o que eu gostaria de verificar é se houve mudanças ao longo desse tempo aí de pandemia e se isso afetou na ansiedade dessas crianças escolares. E Viviane, fala um pouco pra gente então, que trabalhar com crianças é sempre um fator, né, diferente, tem um diferencial. Fala um pouquinho pra gente sobre a metodologia do desenvolvimento dessa pesquisa. Bem, eu trabalhei essa pesquisa em uma rede de escolas particulares, então eu tinha 4 escolas, onde eu visitei essas escolas, visitei essas crianças. Mas como que a gente estava, né, nesse período aí quase que pós-pandêmico, né? Mas ainda, como eu falei, existia o distanciamento social, o uso de máscaras. Eles estavam trabalhando no formato híbrido. Então, tinham crianças que estavam presenciais, tinham crianças que estavam ainda online. Então, eu realizei uma visita nas escolas para essas crianças, divulgando o meu trabalho. E após essa visita, eu enviava para os responsáveis dessas crianças 2 links. Nesses links existiam questionários que os responsáveis e as crianças também tinham um link em que as crianças participavam respondendo esses 2 questionários. Então, esses questionários é que geraram os meus dados para a minha pesquisa. Nesse link que eu falei que as crianças participavam, na verdade, ele era um programa chamado CAAF, que foi um programa desenvolvido junto ao Ministério da Saúde e foi um programa que foi trabalhado nas escolas públicas, em algumas escolas públicas aqui do Brasil, principalmente em escolas públicas
da região sul do Brasil. Então, foi a primeira vez que esse CAAF, esse programa, foi aplicado na região sudeste e a primeira vez que ele rodou em escolas particulares. Ele deveria ter sido trabalhado em um formato diferente, ou seja, eu presencial nas escolas junto com as crianças, porém isso não foi possível. Então eu realizei essa adaptação, que as crianças respondiam, né, participavam desse programa em casa, no âmbito delas, né, a domicílio. E foi basicamente isso. Essa participação dessas crianças no CAAF, ela era muito interativa. Como eu falei, era um sistema que tinha um bonequinho chamado Cafito, e esse bonequinho ia conversando com as crianças, perguntando qual o seu nome. Aí eles respondiam, qual a sua idade? Você estuda em que turno? E em algum momento ele chegava e perguntava o que essas crianças consumiam, né? O que você comeu ontem? Aí abria uma tela e a criança ia marcando ali tudo que ela consumiu. Aparecia o pão, aparecia o leite, o café, né? O que ele consumiu no café da manhã, o que ele consumiu no almoço, no jantar. E no final, quando a criança terminava, o Cafito se despedia da criança e ele abria uma planilha em Excel para mim, gerando aí todos os dados com que essas crianças responderam. Então era um programa interativo, voltado para a faixa etária dessas crianças, e eles ficavam altamente estimulados em participar, né, daquele programa. Interessante. Isso aí vai envolvendo, né, as crianças com as imagens, né, tudo assim, né? Exato, eles falavam que queriam jogar o Cafito, né? Comentavam com os pais que queriam jogar o Cafito. E não é possível jogar, né? Só dá para usar uma única vez, porque eles recebiam uma senha única para entrar ali e responder, né, através daquele link. Mas eles ficaram muito estimulados, isso foi interessante. Que legal que você teve essa devolutiva, percebeu isso, né? Conseguiu mesmo virtual, né? Mas enfim. Exato. Foi necessário. Eu ia até te perguntar sobre o critério de exclusão das crianças com deficiência visual, mas agora eu já estou entendendo, porque afinal de contas a comunicação, a interação foi remota, porque ainda estava no período de pandemia, então não teria nem como, de alguma maneira, dar um suporte, né, pessoal, né? Realmente foi um critério de exclusão, crianças com algumas necessidades especiais, porque o interessante era que as crianças respondessem ao sistema, tá? Então, até foi difícil porque essas crianças respondiam a esse sistema, participavam, né, através desse link nesse sistema, utilizando os equipamentos deles, ou o celular, ou o computador, ou o tablet. Muitos não conseguiam, dependendo do modelo de aparelho de celular, que o sistema rodasse no celular. Então, eu acabei perdendo uma quantidade de crianças que seriam importantes para o resultado final do trabalho, mas foi uma perda que, no final, entrou numa perda calculada, porque realmente eu tive que adaptar. O formato original, da metodologia original de aplicação desse questionário, é o pesquisador estar na escola, num laboratório de informática, junto com as crianças, porque as crianças utilizariam o equipamento da escola, e dessa forma a minha perda seria praticamente zero do meu público-alvo ali, né? Então essa foi uma limitação também do trabalho, mas como eu disse, foi necessário realizar essa adaptação. Bom, Viviane, para o público que não tem conhecimento específico, né, sobre o tema, mas como é que você poderia explicar a importância dessa pesquisa para esse público que não está familiarizado com os temas relacionados à nutrição? Então, atualmente, existem poucos estudos que abordam o consumo alimentar de crianças escolares. Até existem estudos que falam sobre consumo alimentar, mas em crianças em outras faixas etárias. Mas inúmeras pesquisas ressaltam o aumento na prevalência de excesso de peso nesse público infantil.
Isso vem sendo observado desde um período anterior à pandemia do Covid-19. E ao longo da pandemia, né, nesse período pós-pandêmico, os especialistas acreditam que esses indicadores possam ter piorado, ainda mais devido a mudanças na rotina de alimentação, rotina de atividade física, maior exposição a telas, associado ao desenvolvimento de outros sintomas que seriam também característicos da ansiedade infantil. Eu entendo que a importância desse meu estudo é justamente a gente começar a se voltar para esse cenário que está se desenvolvendo e buscar estratégias de atuação, tanto para prevenir quanto para tratar essas crianças, impedindo assim que elas se tornem adultos com excesso de peso ou obesas. Ótimo. E outras comorbidades, né, relacionadas, como você mesma aponta, né? Sim, com certeza. Qual foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho, Viviane? Bem, desenvolver um trabalho de pesquisa, né, um trabalho de campo com crianças em meio ao período da pandemia do Covid-19 foi desafiador, não só para mim, mas para qualquer pesquisador aí que estava tentando produzir nessa época, né? A princípio, como eu falei, a ideia era desenvolver esse trabalho nas escolas, junto com as crianças. Isso não foi possível, eu tive que adaptar. Então, o que eu realizei era ir nessas escolas e fazer somente uma visita, mantendo um distanciamento de máscara com essas crianças. E essa visita era mais para divulgar o meu trabalho, para ter maior adesão dessas crianças, para diminuir essa perda que eu falei para vocês, né, que eu tive do público-alvo. Então, acho que esse foi o meu maior problema e a minha maior dificuldade. Além de outra dificuldade que eu ressaltei, era que eles utilizavam o computador próprio, o tablet próprio, ou o celular, e muitas vezes não conseguiam entrar nos links, né? Não conseguia fazer rodar o sistema, que era um sistema realmente um pouco pesado para rodar no celular. Eu acabava perdendo também aqueles dados. Mas foi necessário fazer isso na tentativa de proporcionar tanto para a equipe escolar quanto aos familiares uma sensação de segurança. Até mesmo os dados antropométricos que eram necessários para essa pesquisa, de peso e estatura dessas crianças, foram dados que foram relatados. Eu não consegui ir lá pesar a criança, medir, porque eu tentava ao máximo, né, não tocar, assim, manter esse distanciamento. E foi isso, acho que essa foi a principal limitação e dificuldade dessa pesquisa. Imagina, eu vi as fotos ali no anexo, né, de você com as crianças ali, e eu fiquei imaginando aquele período, né, de 2021 ainda, e você ali tendo a tua oportunidade de estar ali com as pessoas, objeto da tua pesquisa, né, e mesmo assim tendo que controlar ali aquela situação, mas deve ter sido difícil mesmo. Sim, momentos únicos, né? Que todo mundo viveu e acabou se manifestando nas pesquisas também. Exatamente. Viviane, em se tratando de uma pesquisa na área da saúde, acho que você já falou um pouco sobre isso, mas e se tratando de uma pesquisa na área da saúde, quais são os grupos que você acha que podem ser mais beneficiados com os resultados dela? E como é que eles podem ser beneficiados? Eu acredito que as próprias crianças serão as mais beneficiadas, pois a partir dos resultados que foram divulgados na minha pesquisa, é possível a gente entender o impacto da alimentação e no estado nutricional que essas crianças sofreram. E isso vem com uma influência muito grande do consumo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos industrializados, onde a gente observa excesso de corantes, excesso de edulcorantes, excesso de aditivos químicos. Além do consumo desses alimentos ultraprocessados, o que mais vem afetar o estado nutricional dessas crianças é a exposição a telas, uso de celular, uso de videogame, tablet, até mesmo excesso aí da televisão e a ausência de atividade física, porque essas crianças priorizam hoje
mais o uso da tela em detrimento até mesmo de brincadeiras lúdicas, do correr, do jogar bola, do andar de bicicleta. E a longo prazo, os outros beneficiados serão esses adultos no futuro, que hoje eram crianças, né? Então, eu acho que o benefício maior está nisso aí, em cuidar e desenvolver estratégias para auxiliar essas crianças a não desenvolver esse excesso de peso aí no futuro. Sensacional, né? É o óbvio que precisa ser dito, né? Cuidar das crianças, né? Cuidar da humanidade no futuro. Essa é a verdade. Cuidar do futuro. Falou tudo. Viviane, há alguma experiência marcante durante a pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Sem dúvida, os eventos mais marcantes dessa pesquisa, para mim, foram as visitas que eu realizei nas salas de aula. Mesmo com aquele distanciamento social, né? Mesmo utilizando a máscara, as crianças elas ficavam tão empolgadas em relatar a alimentação delas, as atividades que elas faziam. E em muitos momentos, ao final do encontro, eu recebia abraços, recebia desenhos, recebia carinhos aí, né, de diversas formas dessas crianças. E foi muito surpreendente também para mim observar que, apesar da faixa etária de serem tão novos, né, entre 7 a 8 anos de idade, eles tinham um conceito de alimentação saudável. Eles falavam e algumas vezes eles ressaltavam, não, eu como brócolis, mas porque brócolis é ótimo, né? Brócolis é saudável. Olha, eu como bala, tia, mas eu não como bala todo dia não, porque bala todo dia faz mal pro dente. Então, isso para mim foi muito gratificante. Sempre interação com crianças sempre tem esse aprendizado, né? Eu não esperava, acho que eu não esperava ter esse aprendizado, entender que eles estão pequenos, já têm uma noção, né? Mas esse momento, para mim, era até esperado, eu gostava. Vou ter visita na escola, me preparava para aquilo, achava super interessante. Deu para ver nas fotos, naquelas poucas fotos, deu para ver tua alegria naqueles registros. Viviane, como é que você poderia resumir para a gente as conclusões dos maiores destaques na sua pesquisa? Bem, a maioria da amostra que eu estudei não apresentou excesso de peso. Eles se apresentavam o que a gente chama de eutróficos, né? No índice de MC por idade. O que é isso? Eles tinham ali um peso com proporções adequadas ao comprimento deles, de acordo com o sexo e a idade daquelas crianças. E ok. Porém, apesar de eu não encontrar a maioria com excesso de peso, esses resultados chegaram bem perto dessa classificação. Então, eu tive ali a maioria eutrófico, como eu relatei aqui, mas eu ainda tive muita criança com excesso de peso. E isso também me impactou. E o que foi bastante relevante nesses resultados foram os relatos de sintomas indicativos de ansiedade. Porque como que a gente vai imaginar que crianças tão novas podem vir estar desenvolvendo ansiedade? Mas é uma realidade. E um desses links era um questionário que, ao final, ele te dava um score dizendo se essa criança ela teria ou não indicativos aí de ansiedade. E muitos apresentaram esses indicativos, então isso também me chamou a atenção. Bom, a partir do repertório das experiências de pesquisa, qual é o conselho que você daria para os colegas que ainda estão fazendo, né, sua pesquisa, estão na etapa de elaboração? Dividindo aqui meu aprendizado, eu acho que os futuros pesquisadores eles devem, antes de formular a pesquisa, escolher bem o seu local de ação. No meu caso foi a escola, essas escolas particulares, participantes, e isso, eu tive um retorno muito bom do meu local de atuação, porque houve um engajamento da equipe escolar, tanto dos professores quanto dos diretores, isso fez total diferença para o meu trabalho. Talvez se eu tivesse tentado outras escolas,
eu não tivesse tido o apoio que eu consegui. E mesmo assim, existe toda, né, uma parte burocrática necessária, né, mas em relação ao comitê de ética e pesquisa, e eles me deram muito apoio em relação a isso, assinatura de documentos. Isso acaba que o pesquisador, né, precisa refazer muitas vezes o cronograma dele, porque as coisas acabam não rodando, não saindo no tempo certo. E mais uma vez, eu consegui realizar isso dentro de um tempo razoável, obedecendo o meu cronograma, porque eu tive um retorno muito bom desses locais, né, onde eu realizei essa minha pesquisa. Então, acho que você entender bem o cenário, entender bem o local onde irá rodar a sua pesquisa é importante. Se for uma pesquisa de campo, né, claro, né? Ah, sim, e eu até fiquei na dúvida se você conseguiu ter contato com a escola. Isso aí não estava no script. Mas você conseguiu ter contato com a escola depois, assim? Se teve alguma interferência na mudança da escola, de acordo com os teus resultados, os apontamentos dos teus resultados? Então, vou falar um pouquinho aqui de uma vivência, né? Contextualizar a minha vivência. Por que eu escolhi essa rede de escolas? Porque o meu filho estudava nessa rede de escolas e ele tinha exatamente entre 7 e 8 anos de idade. E o que eu comecei a perceber? Que os amiguinhos tinham um padrão alimentar muito ruim. Um padrão alimentar que eu sentia que não era saudável. E algumas mães me procuravam, me questionando, me ajuda, né? O que eu mando para lanche? Olha, tô achando que meu filho veio no médico, tá com excesso de peso. Sabiam que eu era nutricionista, a própria coordenadora também me conhecia, como eu era nutricionista, e às vezes comentava alguns pontos ali relativos dessas crianças da turminha do meu filho, ou de outras crianças, também pedindo auxílio, pedindo para eu ministrar palestra. E foi daí, dessa inquietação, é que surgiu a minha pergunta norteadora. Bem, eu vou trabalhar com crianças, eu vou desenvolver isso aqui, e já que eu conheço a coordenadora, os professores, os pais, por que não na turma do meu filho, por que não nessa escola? E essa escola é uma escola de rede, tem outras 3 filiais. Então eu falei, olha, eu vou trabalhar com essa rede aqui, em outros pontos do Rio de Janeiro. A coordenadora me auxiliou, isso foi, né, como eu disse, aí um bom retorno da equipe, me auxiliou o contato com a direção, com os coordenadores das outras unidades, e dessa forma eu desenvolvi a pesquisa. E depois que eu desenvolvi a pesquisa, se eu mantive contato, né, agora sim, respondendo a sua pergunta com a escola, sim, mantive o contato com os pais. Os pais gostaram muito da pesquisa, gostaram de participar, por isso que eu tinha esse retorno das crianças, né, que gostou de participar lá do sistema, com bonequinho. E eu fiz uma reunião gravada, online também com esses pais, para dar um retorno para eles do que seria o resultado, de um caminho que eles devem seguir, né, para trazer os filhos, as crianças, para um ambiente mais saudável. E foi isso. Então eu tive assim, não foi um acompanhamento, né? Não posso dizer que foi um acompanhamento, até também por esse fator implicador, que era esse momento da pandemia. Também não foi uma intervenção nutricional, mas eu consegui dar uma resposta para eles, uma devolutiva para esses pais. E você teve a devolutiva das crianças pelo interesse, né? Também, isso aí. Há alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma informação? Acho que eu posso deixar uma mensagem aqui, né, antes da gente finalizar, porque, como eu disse, muitos pesquisadores ressaltaram que esse cenário do excesso de peso e as inúmeras causas que podem levar ao excesso de peso na infância já acontecia antes desse período pandêmico. E isso se intensificou mais naquele período de lockdown, naquele período que as crianças ficaram estudando dentro de casa. Porém, passou. Hoje retomamos praticamente a nossa rotina normal. Mas não devemos descuidar. Devemos ainda ter aquele olhar. Devemos ainda nos preocupar. Porque inúmeras pesquisas ainda estão sendo realizadas.
E essas pesquisas demonstram a cada ano o aumento de ganho de peso da população em geral, envolvendo também crianças. Então é por isso que a gente não pode, né, negligenciar, a gente tem que continuar tendo esse cuidado, continuar aí intervindo nesses fatores que podem vir a levar ao excesso de peso e obesidade das nossas crianças. Bom, estamos muito agradecidas pela sua participação, Viviane. E aqui fica, né, o nosso convite para você participar outras vezes, vai fazer outro pós-doutorado e volta para explicar a tua pesquisa de novo aqui no podcast. A gente fica muito agradecido, viu, Viviane? Olha, sou eu quem agradeço a você, Rose, a sua equipe, pelo convite, mais uma vez, por essa oportunidade. E com certeza, o convite já está aceito. Em breve, outras pesquisas aqui, a gente estará no programa divulgando, falando e levando esse conhecimento, disseminando esse conhecimento. Isso aí. Bom, consulte a tese da Viviane. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada, Viviane. Agradeço. Muito bom, viu? Muita saúde e sucesso aí para sua pesquisa. Igualmente, Rose. Foi ótimo. Gostei bastante da experiência e mais uma vez parabenizo vocês, né, pelo programa aí que vocês desenvolveram. Com certeza já está sendo um sucesso. Esse foi um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Viviane, nós tivemos o primeiríssimo episódio dessa temporada. Se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Você também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo. Você também pode se sentir à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.